Religião e sociedade, no comentário do pastor Edivar Gimenez. Bom dia! E hoje, aqui no quadro Religião e Sociedade, com o pastor Edivar Gimenez, nós vamos ouvir sobre Evangelho e corrupção, o tema desta quarta-feira. Bom dia, pastor Amaro, bom dia, rádio ouvintes. É bom estar aqui novamente nesta manhã na qual eu gostaria de falar sobre o tema corrupção e evangelho. Um dos fenômenos vividos no período da chamada Nova República é o da prisão de milionários e políticos envolvidos com corrupção. Até poucos anos era raríssimo se ouvir sobre prisão de pessoas com elevado poder aquisitivo, muito menos ouvir sobre prisão de políticos. Pessoas de poder elevado, poder aquisitivo elevado, a gente compreende que geralmente trata-se de pessoas que têm muito dinheiro para pagar os melhores escritórios de advocacia do país, escritórios cujos advogados mantêm bons relacionamentos com juízes e muitas vezes juízes que também não têm uma ética das mais desejáveis. Mas a questão dos políticos que seria ainda mais complicada, porque a prisão de políticos ela envolve inconveniências que causam problemas aos partidos, aos interesses eleitorais dos partidos. Até mesmo pela natureza da atividade dos políticos, num sistema de pesos e contrapesos, e sendo a política a arte da negociação, todos sabemos que uns dependem dos outros para exercerem suas atividades. Assim, em face da sempre necessária e legítima negociação, investigar, processar, condenar e prender um político é sempre mais desafiador. Nos últimos anos, entretanto, nós temos tido uma série de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e até presidentes processados, condenados e presos. Destaque-se, por exemplo, governadores, especialmente no caso do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, é um dos estados com maior população declaradamente evangélica do país. Naquele estado, nós já tivemos recentemente 3 ou 4 governadores que foram processados, condenados e colocados atrás das grades por envolvimento em corrupção. Independente de juízo de mérito, e aqui eu não estou entrando se foi bom ou ruim, certo ou errado, também nesses últimos 10 anos nós tivemos a prisão do presidente Lula, tivemos a prisão do presidente Temer, que passou alguns dias na Polícia Federal. Agora, nesta semana que nós estamos em andamento, a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que acabou de ser preso e foi mantido agora preso por votação do Supremo Tribunal Federal. E temos aí a caminho, com uma probabilidade elevadíssima também de ir para a prisão, o presidente Jair Bolsonaro. Percebe-se que a prisão de pessoas com poder econômico e poder político tem se tornado algo mais rotineiro no nosso país. Por um lado, essas prisões a gente olha com bons olhos, porque indica que o Poder Judiciário está cumprindo o seu papel com liberdade, com independência, e também está prendendo todos em função da lei, já que todos
teoricamente falando, todos somos iguais perante a lei e, portanto, isso independe do nosso poder aquisitivo ou do nosso poder político. Então, por esse lado, é algo extremamente positivo o que tem acontecido no Brasil. Por outro lado, é bastante triste, pois isso evidencia que a corrupção no Brasil ela é endêmica. Apesar de pessoas de destaque na sociedade estarem sendo presas, as pessoas não têm medo de continuar se corrompendo e roubando. Deixa eu dizer aqui também que quando eu falo de corrupção, eu não estou me referindo somente à corrupção em função do dinheiro, mas eu me refiro também à corrupção em função do poder, que é quando se corrompe um sistema jurídico ou até mesmo se subverte ou tenta se subverter esse sistema para permanecer no poder. Há muitos anos eu li o livro de Richard Foster, intitulado Dinheiro, Sexo e Poder. E neste livro, o autor que trata do desafio da disciplina cristã, ele destaca os 3 elementos que exercem muito poder sobre o ser humano, que é o dinheiro, o sexo e o poder. E esses 3 elementos fazem com que muita gente caia, muita gente se corrompa. E principalmente no caso que nós estamos falando aqui, nós estamos nos referindo principalmente à corrupção por causa do poder e por causa do dinheiro. Então, nós vemos isso e isso nos entristece bastante. Nesses últimos dias, uma fraude bilionária no INSS, de descontos em folha de pagamento de recursos de aposentados para instituições, está sendo desbaratado. Essa fraude, ela começou em 2019, no período do governo Bolsonaro. Apesar do governo Bolsonaro ter sancionado uma lei de combate a fraudes, mas a lei de combate a fraudes naquela ocasião, ela visava muito combater benefícios que eram concedidos ilegalmente, benefícios de diversas naturezas, trazendo muito prejuízo para as finanças do INSS. Então, essa foi a lei que foi sancionada pelo governo Bolsonaro. A corrupção que começou no INSS em 2019 e passou intacta por todo o governo Bolsonaro, que começou a ser investigada em 2023 no governo Lula e foi desbaratada agora, era de desconto do dinheiro do aposentado, que era ainda um roubo ainda mais triste, porque os aposentados já têm sofrido muito por conta das próprias mudanças das leis, que sempre vêm em prejuízo dos seus benefícios. Os aposentados pagaram para ter um benefício melhor. Porém, quando o país entra em crise financeira, em vez de tirar dinheiro de quem tem muito dinheiro, se tira da parte mais fraca, que é justamente dos aposentados. Então nós percebemos que essa corrupção, ela é muito triste, Aí você me pergunta assim agora, mas nós estamos aqui numa emissora que é 100% Jesus, e quem está fazendo esse comentário é uma pessoa que crê em Jesus. O que isso tem a ver com o Evangelho? Eu vou citar 2 textos bíblicos para você nessa manhã. Primeiro, eu quero citar Lucas 3, 11 e 14. Quando as pessoas procuravam João Batista para pedir orientação sobre como deveria ser a sua vida arrependida ou a vida sob o arrependimento, ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, que eram os cobradores de impostos, também vieram para serem batizados e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele, João Batista, respondeu: não cobrem além do que foi estipulado. Ou seja, não corrompa o sistema tributário.
E aí os soldados chegaram para ser batizados por João Batista e também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. Observe que é interessante. Eu estive certa vez almoçando na casa de uma família em Copenhague, na Dinamarca, e o dono da casa, que trabalhava numa empresa que fazia negócios com o Brasil, ele falava de como era difícil trabalhar com brasileiros, com as empresas brasileiras, porque havia muita corrupção. E a Dinamarca é um dos países, talvez o país menos corrupto, ou se não o segundo país menos corrupto do planeta. E eu achei interessante que quando ele falava isso para mim, ele justificou o seguinte: não, na Dinamarca nós não temos corrupção porque os nossos políticos, eles são muito bem pagos. E aí eu fiquei calado, porque se eu fosse dizer para eles quantos nossos políticos ganham por mês, ele se assustaria, porque não é o quanto se ganha que evita a corrupção, é o quanto se tem temor a Deus no coração, o quanto se respeita o semelhante e o quanto se respeita o dinheiro público. Quando nós vamos para Paulo aos Efésios, capítulo 4, 28, ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Percebe então qual é a diferença? O Evangelho, ele defende repartir. Repartir é a palavra de ordem do Evangelho. Roubar não é a palavra do Evangelho. Você pode falar que você crê em Deus, mas se você está metido em corrupção, em propina, em roubo, você está fora da vida do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode estar até dentro de uma igreja evangélica, mas você não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, você acabou de ouvir pastor Edivar Gimenez, aqui no quadro Religião e Sociedade.